Oi, você está em Tal Dono Tal Cão. Hoje é um dia bem importante, né? Um vídeo bem importante, que a gente vai falar um pouco sobre a importância de aprender, a importância de ser proativo, de ter uma mentalidade de crescimento, o quanto é importante não dar ouvidos para todo mundo, ouvir o que eu tenho para dizer, mas procurar outras fontes, não acreditar em uma pessoa só, em uma opinião só, não vale a pena. Porque existem inúmeras pessoas, influenciadores, que têm opiniões bizarras, que influenciam negativamente, que ao invés de educar, de incentivar a gente a cada vez ser mais educado, a cada vez ter mais princípios, valores que estejam de acordo com essa variedade de opiniões e de pessoas, acabam restringindo o nosso pensamento e alienando, fechando a nossa visão, os nossos horizontes. Por isso, eu sempre tenho falado sobre o autoaperfeiçoamento, sobre entender, sobre ouvir a gente mesmo, ouvir a nossa mente, ouvir a nossa intuição, meditar, tirar um tempo para colocar a nossa cabeça no lugar, ter bons hábitos, porque isso vai fazer toda a diferença quando tu ouve, porque as pessoas são muito convincentes. Aqui mesmo eu já tenho falado para vocês, dado uma pincelada ou outra, falado sobre uma técnica ou outra de influenciar as pessoas, como influenciar as pessoas, argumentos, formas de falar. PNL, por exemplo, programação neurolinguística. Programação neurolinguística é uma coisa muito inteligente, muito importante para a gente usar no nosso dia a dia. Por quê? Porque, por exemplo, é um gatilho mental, né? Para dar mais um exemplo para vocês de como chamar a atenção do interlocutor, da pessoa que está ouvindo, né? Mas a programação neurolinguística, porque se a gente não conseguir passar para essa segunda pessoa que está nos ouvindo, convencer ela a comprar o nosso produto ou a nossa ideia, ou simplesmente fazer com que ela concorde com a nossa ideia de pensamento, a gente falar o contrário, o oposto do que a gente gostaria que ela entendesse, a gente com certeza não vai conseguir atingir nosso objetivo. E eu vou dar outro exemplo, mas isso é muito importante a gente entender. Que para começar, uma dica que eu dei outro dia é ter uma dicção que permita a outra pessoa compreender perfeitamente o que tu está dizendo. Ou mesmo no adestramento, que o nosso cachorro entenda o comando, que o comando seja claro, né? Seja senta, deita, aqui, que ele esteja acostumado também a receber as mesmas palavras para condicionar, para o condicionamento ser mais fácil, ser menos palavras para ele decorar o que, que elas significam, né? Repetir no começo mais vezes e gradativamente repetindo menos vezes, usar um outro segredo, né, de convencer as pessoas, de influenciar as pessoas, é dar para elas alguma coisa que elas querem. E no adestramento não é diferente. Eu já falei outro dia sobre isso, que tu só vai conseguir treinar teu cachorro se ele quiser, se tu tiver uma coisa que ele queira. Pode ser, dependendo do cachorro, cada cachorro vai ser um jeito. Isso é outra coisa, outra técnica importante da gente entender, fazer uma leitura fina, ser meticuloso, ser tranquilo, ser paciente, ser assertivo, né? Ter certeza do que tu está fazendo, usar técnicas e não métodos. Métodos é achismo. Outro dia eu deixei pela metade um assunto que eu vou concluir hoje, e a gente não deve também dar tanta importância por deixar pela metade ou não, porque automaticamente a gente vai achando as respostas, vai, né, sendo mais instigado até a se questionar sobre aquilo. Mas outro dia eu estava falando sobre a minha trajetória,
no começo, quando eu comecei a organizar projetos, porque tudo a gente vai ter que organizar um projeto, né, e ter dados, estatísticas, ter uma argumentação, objetivos, é, monitorar, ter uma avaliação, uma conclusão, o que, que tu conseguiu realmente fazer com que acontecesse com aquele teu projeto. Seja um projeto pessoal para conseguir que a tua empresa cresça, que teu trabalho melhore, conseguir dar mais valor para o teu trabalho, para o teu produto, para o teu serviço, ou na tua vida pessoal, ter uma vida pessoal mais interessante, tu vai ter que de alguma maneira planejar e projetar. E isso aconteceu comigo lá no meu período escolar, quando eu era super criativo. Só que para mim poder colocar na prática, para mim começar a prática da minha ideia, eu precisava fazer um projeto. E isso daí não era fácil, isso daí não foi tão fácil para mim ter que parar, pensar, colocar no papel, porque eu simplesmente era criativo. Depois, mais para frente, quando eu já estava trabalhando em uma outra instituição, tive a oportunidade de passar uma semana fazendo curso com uma empresa internacional, Pact Brasil, sobre planejamento e projeto, monitoramento e avaliação. De novo, sabe, eu aprendi exatamente como criar, né, projetar, planejar e monitorar e concluir um projeto, ver se ele foi mais positivo, se ele não foi tão bom, se ele passou das metas que a gente esperava. Então, isso é um exemplo do quanto que a gente vai ter que ser inteligente para conseguir atingir nossos objetivos e o quanto a gente seria leviano, não seria verdadeiro, não seria justo com as outras pessoas ao nosso redor, se nossas opiniões não fossem baseadas em estudos, em técnicas e não em métodos. Métodos é achismo, técnicas são coisas que têm uma porcentagem comprovada de assertividade. Então, é possível a gente ser mais assertivo, ser mais justo, do que simplesmente o achismo, do que ter uma opinião que não é embasada em nada. Outra e a sugestão de ouro para concluir esse vídeo aqui de Tal Dono Talcão. Eu não me lembro se eu me apresentei, então meu nome é Ricardo Caetano. Seja bem-vindo a Tal Dono Talcão. E para concluir o vídeo, eu não me lembro o que, que eu tinha, o que eu ia dizer. E é isso, né? Conclua você, né? O vídeo, pense em alguma coisa que faça sentido na tua vida, não seja alienado. A alienação é uma coisa que é o que é mais triste na nossa sociedade quando as pessoas são injustas e ser alienado automaticamente torna você, torna a gente, me torna, né, torna você, porque esse vídeo, na verdade, eu faço para mim mesmo, para que daqui a pouco eu olhe ele, amanhã ou depois, daqui a um ano, 5, 10, e fico pensando assim, cara, sinistro, né? Era exatamente o que eu estava precisando ouvir. Então, a vida tem um propósito, sim. O dia de hoje tem um propósito, sim. Nossas perdas. Lembrar de ser grato pela essa dádiva que é a vida, porque hoje, enquanto eu estou num momento maravilhoso, ideal, sem nenhuma dor, sem nenhuma preocupação, graças a Deus, alguém está tendo alguma perda, está tendo algum problema, e a gente deve ser justo com as pessoas. O meu dia a dia, o meu destino, muitas vezes tem me pregado algumas pequenas peças que às vezes tu é um pouco duro com alguém e daí a pessoa fala assim, olha, hoje aconteceu isso, uma coisa muito triste, muito séria, e às vezes a gente não leva isso em conta, a gente simplesmente acha que tá todo mundo que nem a gente, isso é outra coisa, né? Pensar como cada pessoa é de um jeito. Então, não se esquece de falar para todo mundo de tal dono tal cão, porque o nosso maior objetivo é erradicar o abandono.